Boa noite! Mais uma live começando. Hoje a gente vai falar sobre as cortinas da vida. Vamos compartilhando aqui a live e vamos curtindo e vamos esperar o pessoal vir chegando para começar o conteúdo de fato. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live e hoje me chamou muito a atenção um texto que eu escrevi. Boa noite a todos que estão chegando. Eu falei hoje sobre as cortinas da vida e, para minha surpresa, boa noite, Ana, foi um engajamento muito forte de muita gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Boa noite, Doris. E então eu quero compartilhar com vocês mais alguns insights que eu tive. Boa noite, Júlia. Boa noite, Bruna. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Amanda. Boa noite, Paulo. Vão chegando, vamos curtindo, vamos compartilhando aí. Eu vou compartilhar aqui também nas redes e a gente vai potencializando o conteúdo para chegar a mais pessoas, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhar na página do Instituto e também compartilhar no nosso grupo Conexão Positiva. Se você não sabe o que é, quer saber mais, participe. Conexão Positiva, um grupo que a gente tem aqui no Face, que tem bastante coisa boa, sempre em primeira mão. Gente, boa noite a todos. Obrigado para quem está compartilhando aí, quem está curtindo a live. Hoje a gente vai falar sobre as cortinas da vida. Interessante, né? Hoje de manhã eu estava fazendo mentoria com uma cliente minha e daí a gente estava conversando e me deu um insight, sabe? Porque a gente falou várias vezes em cortinas, em abrir cortinas e tal, e me deu um insight. Vou fazer um texto a respeito disso. Saí de lá, era quase meio-dia, fui para o meu escritório e daí, em alguns minutos ali, escrevi o texto. Boa noite, Beth. Sejam todos bem-vindos. Escrevi o texto e, para minha surpresa, agora há pouco eu estava dando uma olhada ali, tinham mais de 70 comentários de pessoas que queriam o texto. Se por acaso você não sabe que texto é esse, pode colocar aqui, ó, eu quero, que daqui a pouco, quando terminar a live, eu já mando para você também, tá? E o que a gente falava sobre esse texto? O que a gente escreveu? O que a gente trabalhou? A gente trabalhou essas questões das cortinas da vida. Como assim cortinas da vida? Tem várias coisas que eu preciso explicar para vocês para a gente poder entender e conseguir debater alguma coisa. E se vocês quiserem comentar, perguntar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, coloquem ali nos comentários e a gente vai interagindo, tá? Em primeiro lugar, gente, quando a gente fala em cortinas da vida, a gente está falando de várias coisas. Primeiro, da nossa casa mental, né? Como é que a gente está identificando, como é que a gente está vendo a nossa vida, como é que a gente quer... Como é que a gente está vendo, como é que a gente quer ver as coisas. É muito importante isso, como a gente quer ver. Boa noite, Bianca. Jéssica, Doris e a Bianca, pode ter certeza, no final da live eu já mando o texto para vocês, tá? Como é que a gente está identificando na nossa casa mental? Será que na nossa casa mental a gente de verdade está conseguindo identificar todas as janelas e todas as cortinas que tem? Sabe por quê? Porque nós fomos condicionados ao longo da nossa vida, nós fomos condicionados a não sair muito da nossa zona de conforto. A não fazer nada que nos exija gastar energia. Por quê? Porque nós somos assim, nós fomos criados assim. Se a gente for olhar lá nos nossos primórdios, eles eram assim, se alimentavam no verão, faziam um esforço no verão, se alimentavam bem para poder aguentar o inverno. Era assim que as coisas funcionavam. Hoje em dia, esses comportamentos, eles são ancestrais, da gente não sair da nossa zona de conforto, da gente ter medo do novo, a gente ter pânico de algumas coisas, de
de não encarar as nossas fobias. Nós somos cheios de fobias, todos nós, sem exceção. Todo mundo tem uma fobia de alguma coisa. Então, como que a gente está olhando essas janelas? Como a gente está olhando a nossa casa mental? Quantas janelas a gente tem? Quantas cortinas a gente precisa abrir? E outra, será que você de verdade está preparado para abrir as cortinas e ver que lá fora tem um outro horizonte? Tem muito mais coisa, que teus olhos vão alcançar outros patamares da tua existência? É incrível, mas é verdadeiro. E o que eu noto assim, ó, que o medo de fazer e dar errado, o medo de ir para frente, o nosso medo, nós estamos vivendo no século que a ansiedade está matando pessoas. O medo do novo, o medo do que está por vir, o medo das circunstâncias, o medo da vida, o medo de não ter o que comer amanhã, o medo, e o medo, ele vai te paralisar. Boa noite, Valéria. A Fátima e a Beth também querem o texto, pode ficar tranquilo que o texto eu vou colocar à disposição de todos vocês aí que estão pedindo no final da live. Então o medo nos paralisa. A única coisa que o medo vai nos fazer, boa noite, Helena, é isso. Ele vai nos paralisar, nos parar, e vai parar as nossas potencialidades. E sabe quando é que a gente consegue ver que a gente tem alguma potencialidade, que a gente pode fazer alguma coisa diferente? Quando a vida vem e nos dá uma porrada, quando a vida vem e nos derruba, e que daí não resta outra alternativa a não ser levantar e fazer mais por nós mesmos. Adores, as cortinas, as janelas que vemos são aquelas que não conseguimos enxergar também? Tem cortinas que talvez estejam escondidas? Obrigado, Doris, pela colaboração. As cortinas ou as janelas que vemos, o que acontece? Muitas vezes a gente não está preparado para enxergar as janelas. Que dirá as cortinas? E que dirá ainda abrir elas? Essa que é a verdade. A grande maioria de nós não está preparado para lidar com adversidade, não está preparado para lidar com temores, com medos, com angústias, frustrações e assim por diante. Nós não estamos habituados, nós não estamos acostumados a viver assim. Nós não somos feitos para isso. E é muito interessante quando diz assim, as janelas que vemos ou aquelas que não conseguimos enxergar. Isso mesmo, as janelas que nós não conseguimos enxergar. A nossa casa mental, boa noite, Tiane, ela é tão fechada, ela é tão obsoleta, ela é tão concreta ao redor de nós, que nós não conseguimos enxergar janelas. Que dirá as cortinas? Porque o que nos afasta de uma janela com uma cortina? É o medo de abrir ela e enxergar que lá fora tem muita gente fazendo a diferença. Enxergar que lá fora tem uma possibilidade sim para você, para mim, para qualquer pessoa, de ser mais feliz, de ser mais pleno. E daí diz assim, mas para você é fácil. Não, nunca foi fácil. Eu fiz várias mudanças na minha vida, eu procurei, eu fui atrás, eu realmente, eu não tive medo. Eu não tive medo. Mas eu arquei com todas as consequências de não ter medo. Eu arquei com todas as consequências de ir à luta. Isso faz de mim o que eu sou hoje. Nós não descobrimos as nossas potencialidades pelo nosso medo, o medo de abrir a cortina da alma e enxergar lá fora o que tem para nós. E muitas vezes, quando a gente consegue se aproximar da janela, a gente tem medo de descortinar, a gente tem medo de abrir essa cortina, porque vai nos incomodar. E vai fazer com que a gente acredite que lá fora,
onde a gente está conseguindo enxergar agora. Tem um horizonte que pode ser para nós. Só que isso vai me exigir mudança. Isso vai me exigir força de vontade, garra, determinação. Eu vou sair da minha zona de conforto. Eu fiz o Conexão agora nesse final de semana e a gente falava muito sobre isso. Mas muito, a gente falou muito, demais sobre isso. Sobre as cortinas da alma. Sobre o que a gente precisa de fato desvendar. E eu vejo que algumas pessoas que, sabe, estavam lá, mas estavam sem expectativa, vamos dizer assim, não carregaram nenhuma expectativa maior, mas saíram de lá no sábado às 6:30 passada, quase 7 horas da noite, transformadas. Eu tive o prazer de falar com cada uma das pessoas, não com todas, mas com cada uma das pessoas que trabalharam, que estiveram lá, que trabalharam muito o seu interior. Porque é isso que a gente precisa quando a gente fala em cortinas, em olhar para o novo, principalmente a cortina da nossa alma. Essa é a cortina que precisa ser desvendada. Porque a gente vai fazendo, e isso eu falei lá no Conexão nesse sábado, a gente vai usando máscaras. Aí vai usar uma máscara para o trabalho, uma máscara para as relações pessoais, uma máscara para o dia a dia, uma máscara para sair na rua, uma máscara para isso, uma máscara para aquilo, a gente vai usando máscaras. A Dora está falando, também temos as cortinas para dentro, certo? Que devemos enxergar para dentro, certo? Isso aí. As cortinas da alma. A primeira cortina que precisa ser desvendada é o que nós somos na nossa essência. Ninguém quer viajar para dentro de si mesmo, mas quer que as mudanças venham, quer que as mudanças aconteçam. Ninguém quer olhar para dentro de si mesmo e ver todas as potencialidades e todas as coisas que eu preciso, no mínimo, pensar sobre a minha existência. Se não enxergo para dentro, não vejo o que tem fora, eu estou errado. O primeiro passo é a gente se entender. A gente tem mania, em primeiro lugar, olhar para os outros, julgar os outros, porque é muito fácil julgar qualquer um. Porque a gente não sabe o que tem ali atrás, a gente não sabe o que aquela pessoa passou ou não. Então eu julgo a pessoa, o outro, pelo o meu enfoque, pelo que eu acredito que é certo na minha vida, sem olhar o que aconteceu com ele. Em primeiro lugar, a gente precisa viajar para dentro de si mesmo. A gente precisa descerrar as cortinas da nossa alma, sabermos exatamente do que somos feitos, todas as nossas potencialidades, mas também todas as coisas que a gente precisa de fato pensar, parar e analisar. Porque é o seguinte, se eu não fizer isso, pode ter certeza que a vida em determinado momento vai fazer. Ela vai fazer tu enxergar o que tu não quer enxergar. E daí o que acontece? Quando eu não quero enxergar, eu passo 5, 10, 15, 20 anos cometendo os mesmos erros. Não com os outros, comigo mesmo. 5, 10, 15, 20 anos. Até que um belo dia, tudo aquilo que eu vi, eu noto, eu percebo que eu estou fazendo um ciclo vicioso emocional. E esse ciclo vicioso emocional está se repetindo há 5, 10, 15, 20 anos. E só agora eu me dei conta. Não é que só agora você se deu conta, pode ter certeza, a gente sabe quando esse ciclo emocional vicioso está acontecendo, só que a gente não quer enxergar, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente não quer fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. E depois, passados 5, 10, 15, 20 anos, vai olhar para a vida e vai dizer, eu devia ter feito alguma coisa, mas eu nunca fiz. E daí, a Tiane está dizendo verdade, daí a gente perde quem a gente ama. As pessoas que a gente ama não estão mais entre nós e a gente não conseguiu falar o que a gente sentia. Sabe por quê? Porque eu estou usando como exemplo, eu tenho na minha cabeça bem claro que eu não consigo expressar, eu não consigo falar as coisas. Então,
eu tenho esse dogma comigo, eu tenho essa máxima comigo, eu tenho essa crença emocional viciosa em mim que eu não consigo falar. E daí as pessoas vão embora, não estão mais aí, e eu não consegui falar, e eu acredito que isso aí tá certo. Pode ter certeza, você vai chegar lá no final da sua vida, com 60, 70, 80 anos, reclamando de quê? Reclamando de si mesmo, porque onde você poderia tomar decisão, onde você poderia fazer a diferença com você e com os outros, você nunca fez, por uma simples razão, por orgulho, por ego, por prepotência, por tudo isso. Porque você não fez a viagem mais importante que você poderia ter feito na sua vida, que é se conhecer. Quando a gente fala em cursos de autoconhecimento, que é o que eu faço, ninguém quer investir em autoconhecimento. A única coisa, boa noite Patrícia, que as pessoas querem... Eu fiz um teste bem prático com várias pessoas e eu vinha perguntando para elas sobre isso. Se você tem 3 mil reais na sua mão e você tem duas alternativas, ou viajar ou investir em um curso de autoconhecimento que vai transformar a sua vida, o que você vai fazer? A grande maioria, 95% das pessoas, viajar. Viajar, porque eu só quero o resultado das coisas, eu só quero é postar foto e dizer que eu tô bem, que eu tô viajando, sem me conhecer. E daí o que acontece? As pessoas nas empresas e nas relações interpessoais são contratadas, nas empresas são contratadas por competências e são demitidas por comportamentos. É por isso. E daí as pessoas são demitidas dos casamentos, dos noivados, dos namoros, por comportamento, não é por outra coisa, não é por competência. Mas as pessoas acreditam que sim, é por competência, não é. É comportamento, é tudo comportamental. Você quer ter uma vida mais legal, mais tranquila, mais plena? Olhe para os seus comportamentos diários. Semana passada, semana retrasada, conversava com uma pessoa, ela me disse bem assim, ó, se a minha segunda-feira não for, o dia de hoje, né? Se a segunda-feira não for fantástica, o resto da semana ferrou. Como assim? Tá errado. É comportamento, é uma crença que se alguma coisa acontecer de errado na segunda-feira, se foi a semana, de que forma? Isso tá errado. É comportamental. A Tiane está falando, o que eu acho pior é que além de se autoconhecerem, não sabem falar de si mesmo. Pode ser. É interessante. O que eu acho pior é que além talvez seja de não se conhecer, não sabem falar de si mesmo. Talvez seja isso, Tiane. Não sei se eu entendi direitinho, mas a viagem mais legal que a gente pode fazer na nossa vida, com toda certeza, é viajar para dentro de si mesmo. Porque um dia, pode ter certeza, a vida ou você mesmo vai se cobrar por não ter feito essa viagem. A Eliana, se autoconhecer é uma viagem que fazemos dentro de nós mesmos, é isso aí. Comportamentos viciosos, não aceitam críticas como algo positivo. A Tiane está falando que sim, tá? Isso mesmo. Não aceitam críticas como algo positivo. É que, na verdade, nenhuma crítica, isso é o meu entendimento, nenhuma crítica ela é assim. Hoje eu postei um negócio sobre mentoria, né? Se você quer realmente uma mentoria, tá? Se você quer realmente evoluir na sua vida, se você quer resultados específicos na sua vida, pode ter certeza, eu como mentor não vou ser a pessoa mais agradável do mundo, pode ter certeza, mas você vai ter resultados sim na sua vida. Depende do seu esforço, da sua dedicação, mas você vai ter resultado. Agora, se você quer só uma pessoa que te elogie, procura alguém que possa te elogiar, te ajudar, enfim. Agora, mentoria é isso. A gente vai dividir as coisas e vamos construir juntos um resultado diferente. Basicamente é isso. Então,
Gente, quando a gente fala nisso, por favor, me ouçam com toda atenção. Se conheçam profundamente. Vão nos seus limites. Procurem se entender. Procurem entender todas as coisas que travam vocês na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente nunca dá bola até entender o quanto isso é significativo. Até entender o quanto isso vai fazer a diferença na sua vida. Entenda, ninguém vai te pegar pela mão e vai te dizer o caminho, vai te ajudar de A, B ou C, de qual forma for. Se você de verdade não se ajudar, você precisa se ajudar, você precisa conhecer quais são os teus limites. A grande maioria de nós não sabe os seus limites, não sabe as suas potencialidades, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com o não. Muitas vezes o não vai ser assim, sabe? E daí não sabe lidar com pressão. Lá no Conexão, de vez em quando eu meto pressão mesmo nos participantes, pressão. E daí, não me atucana, não me apressa assim, não coloca pressão que eu não respondo bem. Tá, e a vida, como é que é? A vida é light contigo? É isso? A vida é tranquilinha contigo? O teu emprego é tranquilo, o teu chefe é tranquilo contigo? A tua vida é tranquilinha? Não, é com pressão, é pressão sempre. A gente vai ter pressão de tudo quanto é lado. Não existe outra alternativa, a não ser que a gente não viva mais nesse mundo, que a gente viva num paraíso surreal. Agora, nesse mundo aqui, inevitavelmente, a grande maioria de nós que tem seus trabalhos, tem as suas famílias, inevitavelmente a pressão vai acontecer. Hoje, amanhã e sempre. Com certeza, nem sempre você fala o que a gente gosta de ouvir, mas é necessário para abrir os olhos da mente. A Ana Paula dando o depoimento dela. A Ana Paula é uma mentoranda minha e a gente troca muita informação sobre isso e nem sempre o que eu falo é o que as pessoas gostam de ouvir, mas é tudo com o potencial, é tudo visando resultados específicos na vida, para abrir os olhos da mente. Existem muitas pessoas que não aceitam não, mas também não sabem dizer não. Também é fato. E sabe por que não sabe dizer não? A grande maioria de nós não sabe dizer não porque a gente se acostumou a agradar todo mundo. A gente quer agradar todo mundo. Esquece, velho. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Veio um rapaz aí, diz a história, veio um rapaz aí há mais de 2000 anos tentando agradar todo mundo e mesmo assim foi crucificado. Não adianta. Então, se ele não conseguiu, que dirá nós hoje, aqui, nesse mundo louco que a gente vive? Então, não tente agradar todo mundo. Você vai se desgastar horrendamente e não vai conseguir agradar. A gente tem mania de querer agradar todo mundo, dar explicação para todo mundo, esquece. Não vai funcionar. Você vai só se desgastar. E tem toda a razão quando você diz que muitas pessoas não sabem dizer não e não aceitam não. Não é da vida, tá? Muitas vezes a gente vai ter os nãos pela frente. Quando fiz o seminário contigo e que te xinguei, foi ali que vi o quanto mexes na ferida. Faz a diferença. Na verdade, eu não mexo nas feridas, porque feridas todos nós temos. O que acontece é que quando a gente começa a se conhecer, a gente vai deixando o cisco todo embaixo do tapete. Tem uma hora que a gente vai levantar o tapete. Quando a gente levantar o tapete, vai ter aquela fumaça toda, vai ter aquela poeira toda, né? A gente vai ter que varrer, não vai ter jeito. É assim que a gente consegue. No seminário Efeito Borboleta. Eu me lembro, Doris. Verdade, eu não sei dizer não, estou aprendendo a não agradar a todos. Não tem como agradar a todo mundo. Nós não vamos ser unanimidades com todos. Sabe por quê? Porque somos diferentes. Somos diferentes uns dos outros. Então, a gente vai inevitavelmente agradar alguns e desagradar outros. É da vida. Não tem jeito. E quando, usando o exemplo, quando a Doris me xingou lá, é porque alguma coisa ela conseguiu olhar de uma outra maneira.
Por quê? Porque se desafiou a estar lá, porque se preparou para estar lá, porque naquela hora realmente queria entender alguma coisa a mais. E daí as reações vêm. Nós somos criaturas de ação e reação. Então a gente vai fazer algumas coisas e vai ter outras reações e assim por diante. E assim é que a gente vai conseguir ver. Você vai só conseguir dominar o seu medo a partir do momento que você encarar os seus desafios de frente. Porque todo problema tem solução. A não ser que você esconda de você mesmo. E você vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para uma outra hora, vai deixando para um outro instante, mentindo para si mesmo, que daqui a pouco chega a hora certa de fazer isso e daí talvez a hora não chegue, nem para você ou com a pessoa que você gostaria que estivesse junto de você. A Sandra, boa noite, Sandra. Eu sei dizer não. A gente aprende a dizer não. A gente aprende a dizer não. A Tiane, eu adoro desafios. Então se desafie em todos os seus maiores medos. Se desafie. Procure se entender. Procure buscar dentro de você os seus maiores desafios. Oi, Marcelo. Fiz Mastermind com você e Lucas. Gostaria muito de fazer novamente. Não tem problema, Valdirene, não tem problema. Próxima turma do Mastermind, dia 20 de março, aqui em Santa Cruz. Entre em contato comigo, a gente vai conversar de novo, tá? Tiane, acredito em soluções. Isso aí. Se a gente começar a focar em solução, a gente vai ter uma solução, 2, 3, 4, 5 e as coisas vão potencializando, vão acontecendo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Gente, se desafie, procure se conhecer cada vez mais. Porque se você não se conhece, você não entende de você. E se você não entende de você, você não entende mais nada ao seu redor. Essa que é a grande verdade. Tem uns pseudos entendidos aí que acreditam que por ter uma vidinha organizada, tudo certinho, né? Tudo no lugar, tudo esquematizado, que sabe alguma coisa da vida. Quem sabe alguma coisa da vida? Quem já passou por dificuldade. Quem já passou pelos extremos dessa vida. Quem já perdeu alguém que ama. Que não tem mais como abraçar, não tem mais como beijar. Não tem mais como estar perto, não tem mais como olhar nos olhos. Sabe quem entende da vida? Quem já passou por dificuldades extremas. Em todos os sentidos da existência. Nada, absolutamente nada é mais forte que uma experiência. Eu levo isso muito a sério no Conexão. A gente tem que ter conhecimento científico, sim, mas além disso a gente precisa de experiência de vida. Se não tiver experiência de vida, com isso aqui não funciona. Então, pessoal, pense bem nisso. Viva o hoje e agora, que é muito importante. Planeje o seu futuro sem ficar ansioso. Dê uma olhadinha no seu passado para que aqueles ensinamentos, aquelas coisas que você passou, você não passe novamente. Entenda que cada coisa que acontece na sua vida é uma oportunidade de ouro para você fazer a diferença. Adores, na verdade, quando a poeira vai levantando, a gente tem vontade de dar uns gritos e dizer, puxa, como não entendi isso antes? Aí dá uma mistura de sentimentos e isso é ambíguo, pois é ruim e bom. Na verdade, eu acredito, isso é a minha, obrigado, Doris, pelo teu depoimento, mas eu acredito, sinceramente, que tudo que acontece nessa vida, de bom ou de ruim, tudo é um lado bom. Tudo tem uma potencialidade, tudo tem uma coisa positiva. Ah, mas foi uma coisa ruim. Mas pode ter certeza que algum ensinamento, alguma coisa te trouxe, desde que você consiga olhar as cortinas da tua casa mental. Abraço, Marcão. Tamo junto. Então, pare e pense nisso. Quantas cortinas você tem na sua casa mental?
Entenda que todo santo dia tu tem uma oportunidade de ouro de fazer a diferença. Uma oportunidade de entender a vida com uma coisa positiva que vai te agregar, que vai te trazer aprendizado, que nem a Tiane está falando. Aprendizado, tudo é aprendizado. O Marco, aprendi muito com você, gratidão por toda a força que sempre me deu. Gratidão, Marcão, tamo junto. O ruim se transforma em bom, Adores, é isso aí. Tudo, absolutamente tudo é aprendizado. Tudo tem um lado positivo. Por mais louco que possa te parecer, entenda a vida de um outro ângulo. Abra os seus horizontes, abra as cortinas da sua casa mental, olhe para fora, olhe esse horizonte imenso que você tem, as potencialidades que você tem, que você pode buscar, aquele novo horizonte, mas depende de você ter coragem, tira o medo, vai em direção à janela, abre essas cortinas e olha toda a imensidão que tem lá fora, porque a gente se acostuma com esse mundinho de merda que a gente acredita que é o mundo nosso e não olha mais para os lados, e não olha mais para as possibilidades, e não olha mais para as coisas positivas que a vida nos oferece todo santo dia. E daí a gente não consegue mais abrir as cortinas da vida. Então, resumindo agora o finalzinho da nossa live, gratidão a todos que ficaram com a gente até agora, tá? Se eu posso te dizer uma coisa, arranque o medo do seu coração. E se der medo, vai com medo mesmo, mas não deixa de fazer o que é mais importante para você. Vai buscar as janelas da tua casa mental. E quando você encontrar essas janelas, vá de encontro a elas. E abra essas cortinas, arranque essas cortinas. Arranque essas cortinas e olhe um horizonte pleno que tem do outro lado. Sai desse mundinho que você vive, que você idealizou e que muitas vezes está conturbado. Está conturbado no trabalho, está conturbado nas suas relações pessoais e você continua insistindo neste mundinho falido que você criou na sua casa mental e que não tem janela, que dirá cortina. Então, vamos ampliar a nossa visão. Tiane, visão ampla da vida sob todos os ângulos. Empatia é um excelente exercício. É um exercício. Mas se você quer ter empatia, você precisa conhecer de você. Se você não conhecer de você, você nunca vai ter empatia com ninguém. Eu tenho muita empatia com as pessoas, eu entendo o problema dos outros. Beleza. Se você não entender de você, você não vai entender de nada. Absolutamente nada. Eu sempre tive muito cuidado em falar isso e eu tenho certeza, depois de 20 anos trabalhando só com isso, eu tenho certeza. Se você não conhecer de você, você não sabe nada. Nada da vida, nada de você e nada de ninguém. Entenda de você. Faça a mudança. Busque o seu melhor. Seja a sua melhor versão todo dia. Mas para isso você precisa se conhecer. Maquiele, mudar é necessário. Desafios nos tiram da zona de conforto. E quem se propõe aos desafios conhece um lado de si fantástico. Medo? Muito. Mas bora lá. Adores, grande gratidão por hoje, por este momento. Gratidão a todos vocês que acompanharam a live até aqui. A gente ficou 45 minutos aproximadamente, uns 40 minutos aproximadamente, né? Falando sobre as cortinas da vida. Se eu posso dar uma dica para vocês, arranque o medo do seu coração e vai com medo mesmo. E vá atrás das suas potencialidades, vá se conhecer. Eu acredito que eu venho me conhecendo muito nos últimos anos e acredito sempre que amanhã é um outro dia e que tudo que eu aprendi nesses últimos 20 anos, hoje quando eu dormir, fica para trás. Amanhã começamos tudo de novo. Aí as pessoas dizem assim, mas isso é uma coisa sem fim, é uma roda sem fim. É exatamente isso. Eu vejo a minha vida assim, uma roda sem fim de autodesenvolvimento.
de se desenvolver cada vez mais, de se conhecer cada vez mais, de potencializar cada vez mais o que eu sou bom. E aquilo que eu não sou bom, procurar desenvolver habilidades melhores, tentar entender o que está acontecendo ao meu redor. Se eu não entendo de mim, como é que eu vou entender da vida? Como é que eu vou entender da minha filha? Se eu não entendo de mim? Como é que eu vou pensar? E todos nós somos extremamente julgadores. Como é que eu vou julgar alguém se eu não entendo de mim? Como é que eu vou julgar o medo do outro se eu não entendo os meus medos? Como é que eu vou julgar quem não salta? Eu vou usar um exemplo bem prático. Quem não salta de paraquedas. Eu saltei uma vez só. Eu tenho medo de altura e eu saltei uma vez de paraquedas. Talvez se me convidassem hoje para saltar de paraquedas, eu ainda teria medo. Mas eu fui com medo mesmo. Mas eu não sei se eu não teria medo. Então, como é que você vai julgar o meu medo de altura se você não entende qual altura que você tem medo? Não é um contrassenso? Não é brincar com a nossa inteligência? A Eliana, e o de dar medo que devemos ir. É o que dá medo. Ali está o local onde deve se conhecer. Gente, teve uma experiência fantástica no Conexão, que a gente lida com medo e a gente faz uma potencialidade lá, a gente faz um exercício que potencializa isso na gente. Todo mundo tem seus medos, todo mundo, é inevitável, a gente vai ter. Mas se a gente não se desafiar, a gente vai ficar com medo da vida toda. E é para tudo. Você quer um trabalho diferente, você quer se desenvolver diferente, dê a cara a tapa, caia, aprenda. Sabe como é que a gente aprende a caminhar? Boa noite, Dionísio. Como é que a gente aprende a caminhar? A gente levanta, vai engatinhando, daqui a pouco a gente levanta, vai meio desequilibrado, vai continuando a dar uns passos. A gente não sai do colo da mãe direto caminhar. A gente aprende aos tombos. Na vida não é diferente. A gente só aprende errando, acertando e tendo experiência de vida. De outra forma, não. E as pessoas insistem que um caderninho azul lá pode fazer a diferença. Esquece, velho. É mentira. Não existe. Eu tenho experiência de sobra para dizer isso. É a experiência que vai te fazer diferente. É viver um momento diferenciado que vai te conduzir aonde você quer ir. Você só vai subir o seu Everest, a sua montanha, se você entender as suas potencialidades. Se você não entender isso, não adianta. Um grande capitão de uma equipe conhece todos os seus jogadores, mas além de tudo, ele precisa sim conhecer profundamente o que ele é e como ele pode despertar isso nos outros. Seja o capitão da sua alma, seja o comandante do navio da sua vida, seja o piloto do seu próprio avião. Não tente pilotar o avião do último assento, lá no fundo da aeronave. Lá não tem comando nenhum. Você só comanda lá na frente. E você comanda lá na frente quando você experiencia, quando você se determina, quando você está ali, vivendo aquele momento. Vivendo aquele momento. Não é de outra forma. E é uma coisa é sempre assim nos Conexões. Várias pessoas querem ir, e eu tenho certeza que muitas não vão por uma única e simples razão, porque sabem que lá o bicho vai pegar. Por isso que não vão. Sabem que lá terão desafios e daí não vão. E quantas vezes eu fiz isso comigo? Estou falando de mim. Eu fiz isso comigo. Tinha os desafios ali na minha frente e eu não ia por medo. Medo, angústia, ansiedade, medo da frustração, medo de não dar certo, e eu não fazia.
Tiane, o medo faz parte do ser humano, só que ele não deve impedir uma pessoa de realizar coisas na vida. Tem que ser bem dosado. Medo a gente sempre vai ter. Acabei de falar isso. Tem toda a razão, Tiane. Obrigado. Boa noite, gratidão. As lives são sempre ótimas. Ser o capitão da sua vida. Quantas vezes eu fiz isso comigo? E pode ter certeza, eu olho hoje para trás e eu penso assim, eu não devia ter feito isso. Mas eu cansei de fazer isso comigo. Hoje eu não faço mais. Sabe por quê? Porque eu aprendi a me conhecer. Sabe por quê? Porque eu fui lá e quebrei a cara. Porque eu fui lá e me desafiei. Porque eu fui lá e caí e levantei. Caí e levantei. Não interessa quantos tombos você tomar da vida. E é inevitável você tomar um tombo da vida. O importante é quantas vezes você vai se levantar. Quantas vezes você vai ter força de continuar. Hoje eu vi nas redes sociais um monte de gente falando da Lady Gaga, né? Que foi tantas e tantas vezes rejeitada. Se ela foi rejeitada inúmeras vezes e ontem ganhou o Oscar. Por quê? Porque ela não desistiu. A grande maioria de nós desiste no meio do caminho. Com uma paulada, com duas, desiste, não quer mais. Por medo, por frustração. E pode ter certeza, os triunfadores desta vida são aqueles que não desistiram de si mesmos. Não é dos outros, não é do projeto, não é de nada. Não desistiram de si mesmos. Quando a gente não desiste de nós, a gente faz tudo para dar certo. A gente tenta até dar certo. A gente se desafia a ser cada vez melhor. E não deixamos de ser capitão da nossa vida, comandante do nosso barco. É isso que a gente precisa. Só que dá medo, né? A angústia muitas vezes, da ansiedade, porque a gente não sabe o que tem ali na frente. E daí a gente vai deixando de viver. E daí a gente se acostuma na vidinha desse tamanhozinho, medíocre, pequenininha, que os teus pais e os teus avós disseram para ti que era a vida ideal. E você continuou, porque eles eram vítimas de outras vítimas, de outras vítimas. E nós somos vítimas do sistema, nós somos vítimas das pessoas. Só que quando a gente entende isso, quando a gente tem as nossas realidades, quando a gente começa a fazer essa viagem para dentro de si mesmo e consegue entender como é que esses mecanismos todos se encaixam como um grande quebra-cabeça de 5.000 peças, a gente se acorda. A gente se acorda e a gente começa a enxergar a vida, vai lá, arranca as cortinas e vai para frente e entende que lá tem um horizonte, a gente vai para a rua e vai fazer a diferença todo santo dia, porque aquilo vai começar a nos mover. Todos os segredos da tua vida, todas as mazelas da tua vida, tudo que está enraizado dentro de você, se você não fizer uma faxina muito grande, se você não abrir essas janelas, arrancar essas cortinas da sua existência, você está fadado a chegar no final da sua vida com 60, 70, 80 anos e olhar para trás com um profundo arrependimento e o pior, deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, devia ter feito isso há muitos anos atrás. Você pode não falar para ninguém, mas pode ter certeza que a sua consciência, de algum jeito ou outro, vai pesar muito. Então, arranque as cortinas da tua casa mental. Olhe para fora, entenda onde você está, entenda o que você tem de melhor e procure de verdade se conhecer. E se você tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa em relação a isso, faça. Não espere amanhã, porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E eu canso de ver isso, eu cansei de ver isso em toda a minha vida. Não questiono, não discuto, não falo nada. Quem sabe de si é a pessoa, não é mais ninguém. Mas pare de inventar desculpas para si mesmo. Você não está inventando desculpa para mim,
para a sociedade, para os seus amigos. Não, você está inventando desculpa para você. Isso vai pesar com você, com mais ninguém. Então, pense nisso. Se der medo, vai com medo mesmo, mas arranca todas as cortinas que tem dentro de você. A Tiane, bem assim. Bruna, compartilhei o texto. Tiane, verdade. Gratidão a todos. A Bruna, verdade também. Gratidão a todos que compartilharam a live. Gratidão, estou vendo aqui que tem vários compartilhamentos, várias curtidas. E a Doris está dizendo, não precisamos ir tão longe, isso acontece às vezes de um dia para o outro. É verdade, é verdade. Espero do fundo do coração que uma frase, uma palavra tenha tido realmente efeito, que tenha feito sentido para você nessa noite. Nós falamos um pouquinho aí, em torno de 40 minutos, 50 minutos. Eu fiquei muito feliz de todos vocês estarem aí participando, as pessoas que participaram, que estavam junto em todo o tempo aí assistindo a live. Gratidão, eu espero do fundo do coração ter tocado a alma de vocês em um segundo. Para mim não existe recompensa maior do que tocar o coração, a alma de alguém em um segundo. Minha eterna gratidão, boa noite para vocês, e quem gostou do texto, pode me pedir ali que eu mando para você, tá? Só pedir, eu quero o texto aí e eu vou mandar o texto para todas as pessoas, tá bom? Obrigado, gratidão e até uma próxima.